Assim como na época de Moisés, assim como na época do Israel da antiga aliança, o povo de Deus viverá um novo êxodo. Você sabia que o povo de Deus, mais uma vez, passará no meio das águas dos mares? Você sabia que, mais uma vez, o povo de Deus estará passando pelo deserto, só que agora o deserto dos povos? Deus, mais uma vez, está conduzindo a sua igreja, tirando essa igreja da escravidão do Egito e conduzindo essa igreja para a terra prometida. Só que antes de chegar na terra prometida, Deus vai tirar o povo da escravidão do Egito e conduzirá este povo para a terra de Gileade. Não está familiarizado com essa linguagem? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa é mais uma meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Quando nós falamos a respeito dos acontecimentos para o final dos tempos, nós precisamos entender que o que Moisés e o Israel da antiga aliança viveram logo após a saída da escravidão do Egito, todas aquelas situações eram sombras, nos mostrando o que a igreja vai viver no final dos tempos. Queridos, Moisés e o Israel da antiga aliança, eles viveram todas aquelas situações de maneira literal. Mas nós vamos ver a palavra de Deus fazendo essas conexões, nos mostrando que o que eles viveram eram sombras, eram semelhanças, os acontecimentos foram acontecimentos modelo para que entendamos o que o povo de Deus mais uma vez vai viver no final dos tempos. A igreja, mais uma vez, estará sendo liberta do cativeiro da escravidão do Egito. Só que hoje o Egito não é mais uma nação que escraviza o povo de Deus literalmente. Hoje o Egito representa uma condição espiritual e a maior parte dos cristãos estão presos, cativos no sistema deste mundo. Nós vivemos hoje no cativeiro do Egito, nesse cativeiro desse sistema que nos monitora o tempo todo. O cativeiro que nós precisamos trabalhar muito mais para ter o nosso sustento. O cativeiro da escravidão do pecado, o pecado que habita em nosso corpo, é justamente a condição espiritual que nos torna cativo no Egito. Hoje o Egito é um cativeiro, só que a nação do Egito hoje, para nós, fala muito mais de uma condição espiritual. E a igreja estará, mais uma vez, passando por entre as águas dos mares, só que hoje não é um mar literal como na época de Moisés. Nós estaremos passando, sendo livre das águas dos mares, e os mares representam povos, línguas e nações. Você sabe muito bem que a igreja de Jesus Cristo está espalhada em todas as nações ao redor do mundo, e Deus estará reunindo o seu povo, tirando esse povo da escravidão do sistema egípcio, da escravidão do sistema maligno desse mundo, e estará reunindo a sua igreja, para que essa igreja, em um só espírito, esteja passando pelas águas dos mares, que são povos, línguas e nações. Nós seremos conduzidos entre essas águas dos mares, entre essas nações que representam esses mares, e Deus nos conduzirá mediante o Santo Espírito ao deserto dos povos. Ou seja, da mesma maneira que o Israel viveu o êxodo na antiga aliança, a igreja será liberta do cativeiro do Egito. Egito significa condição espiritual. Essa mesma igreja será conduzida pelas águas, só que agora esse mar é um mar de angústia, a angústia que estará sobre as nações, a igreja passará no meio das nações, no meio desse mar de angústia. E a igreja do Senhor Jesus Cristo será conduzida para o deserto dos povos. Você consegue ver as similaridades? Então, queridos, eu preciso que você esteja atento para as conexões que nós vamos fazer aqui. E eu também preciso que você faça os links e as conexões corretas. Por quê? Porque existem muitos estudos que eu deixo os links na descrição do vídeo para que você faça essas conexões. Eu não consigo tratar de todos os assuntos em um mesmo vídeo. Eu tenho vídeo aqui falando a respeito da igreja no deserto dos povos. Eu tenho vídeos aqui falando a respeito da igreja no período da grande tribulação, nesse momento que ela estará no deserto dos povos. Então existem vários estudos que conectam com tudo que eu vou falar aqui.
Vai lá comigo primeiro em Zacarias. Zacarias capítulo 10. Nos últimos dias nós meditamos em Zacarias capítulo 10. No início desse vídeo eu vou usar os mesmos textos, mas presta bastante atenção, porque Deus deixa revelações fracionadas em vários profetas. Versículo 10 diz assim: porque eu vos farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Nos vídeos anteriores eu falei a respeito das situações literais que estavam acontecendo na época do profeta Zacarias. O Egito, a Síria, elas eram nações que existiam na época do profeta e eram nações que, em determinados momentos, conflitaram o povo de Israel. Só que, queridos, esta é uma palavra, Zacarias capítulo 10, é uma palavra para a igreja do tempo do fim, e nos vídeos anteriores eu falei a respeito disso, eu não vou repetir aqui. Você que conhece o ensino das duas casas de Israel sabe muito bem que Zacarias capítulo 10 não é uma palavra, ou não era uma palavra para o Israel da época do profeta Zacarias, é uma palavra para a igreja do tempo do fim. Assista aos vídeos anteriores e você vai compreender muito bem isso. Outra coisa que eu falei é que Egito e Assíria se tornaram uma condição espiritual, porque Egito e Assíria fazem parte do sistema do anticristo, o sistema do anticristo já opera. Você sabe muito bem que João, em sua epístola, fala a respeito do sistema do anticristo. Egito e Assíria, por fazerem parte da cabeça, das 7 cabeças da besta que estará operando no final dos tempos, Egito e Assíria se tornam uma condição espiritual. Agora, quando ele fala a respeito de farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, o que ele está falando? Eu vou tirar vocês da condição de escravidão que o sistema egípcio e que o sistema assírio proporciona, porque esse é um sistema que faz parte daquela besta que tem 7 cabeças e terá 10 chifres. Nós já estamos vivendo nesse sistema da besta, nesse sistema do anticristo, que é o sistema maligno que opera nas nações hoje. Só que esta palavra, ela é uma palavra que fala a respeito de uma condição espiritual. Quando o texto diz que fará voltar da terra do Egito e congregará o povo de Deus do Egito e da Síria, o que ele está falando? Eu vou tirar vocês dessa condição espiritual, porque eu vou estar conduzindo vocês para um outro lugar. Agora, olha o texto, ainda no versículo 10, olha o que ele continua dizendo. Trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano. Peraí. Está tirando o povo de uma condição espiritual, de uma nação que representa uma condição espiritual, e trazendo para um outro lugar. Você vai ver que ele cita Gileade e Líbano. Por quê, queridos? Porque Gileade e Líbano, que eram regiões literais, na época do profeta Zacarias, também se tornaram, para nós, a igreja, também se tornaram condições espirituais. Você sabe muito bem que Gileade era um pequeno vilarejo, da onde saiu o tesbita Elias, o profeta que é referência. O profeta que é referência a respeito de palavra profética. Gileade era uma região literal, só que no momento em que a igreja está vivendo, se torna uma condição espiritual. A palavra Gileade significa monte do testemunho. Você sabe muito bem, você que acompanha aqui o canal, que o profeta Elias era um homem desconhecido e ele vivia em uma montanha chamada Montanha de Gileade, e a própria palavra Gileade significa monte do testemunho. Na verdade, Gileade é uma junção de 2 palavras que significa monte do testemunho. Queridos, a igreja estará sendo tirada do cativeiro desse sistema egípcio e assírio e sendo conduzida para o monte do testemunho. O monte do testemunho é sua vida de oração. Nós vamos ver várias referências na palavra de Deus. Monte representa o lugar que você separa para ter vida de oração. Os antigos, na época dos profetas, eles usavam muito os montes para desenvolver as suas vidas de orações e receber revelações do Senhor. Hoje, Gileade, ou Monte do Testemunho, é justamente um símbolo do nosso lugar de oração, porque a igreja que não tiver vida de oração, essa igreja é uma igreja que não vai viver as maravilhas de Deus no final dos tempos.
Nós estamos vendo aqui também ele citando Líbano. Você sabe o que significa Líbano? A palavra Líbano significa brancura ou embranquecido. Olha que lindo isso, queridos. A igreja do tempo do fim será tirada do cativeiro do sistema egípcio. A igreja do tempo do fim será tirada do cativeiro do sistema egípcio e assírio, da escravidão desse mundo, e estará sendo conduzida para uma vida de oração, monte do testemunho, e para uma vida de brancura, embranquecimento. Fala a respeito da nossa santidade. Deus estará purificando as vestes do seu povo, para que este povo compreenda que ele é um povo que tem que ter santidade para viver as maravilhas do Senhor no final dos tempos. E nós vemos essa conexão maravilhosa com aquilo que foi profetizado por Daniel. Vai lá comigo em Daniel. Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 33, dos versículos 33 até o versículo 36, que diz assim: Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Aqui, nesse contexto, a revelação que o profeta Daniel está recebendo é justamente sobre o período da igreja. Deus está revelando para Daniel que no final dos tempos, no período da grande tribulação, logo após o grande e último derramar do Espírito do Senhor, a igreja será perseguida, mas essa mesma igreja estará sendo provada para receber esse revestimento. Muitos serão despertos, muitos serão provados para receber uma unção especial para ministrar a palavra de Deus no final dos tempos. Uma unção especial para acordar aqueles cristãos que ainda estão dormindo. Só que muitas perseguições vão acontecer ao redor do mundo no período da grande tribulação. Esse é o contexto que o profeta Daniel está falando sobre a igreja, sobre o povo dele, o povo de Daniel, que estará agindo com poder e graça no final dos tempos. Mas olha só a conexão com Zacarias. Versículo 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Esse versículo 34, que é o versículo que está aí na tela, é justamente a conexão com Apocalipse capítulo 12. Por quê, queridos? Quando você olhar para aquela mulher de Apocalipse capítulo 12, que é justamente a igreja que estará sendo perseguida por causa dos rios que a serpente, que o grande dragão estará lançando de sua boca. Os rios que saem da boca do grande dragão, da serpente, no final dos tempos, para perseguir a mulher, são rios de enganos que vai fazer com que muitos se desviem dos caminhos do Senhor quando a perseguição começar. Esse texto é a conexão para que saibamos muitas teologias, muitas ideologias, muitos se levantarão falando que vem em nome do Senhor Jesus, quando na realidade são rios de enganos misturados com a palavra de Deus. Logo, em seguida eu vou falar a respeito desses rios de engano, que é juntamente com esse ensino do Principado da Grécia, que é uma filosofia, que é um ensinamento antropocêntrico para desviar as pessoas dos caminhos verdadeiros. Verdade misturada com mentira se torna engano. Meia verdade da palavra de Deus não é verdade toda. Por isso, tome bastante cuidado com esses pregadores da vozinha mansa, que só falam de amor, que são coachings. O coach em cima do altar para conduzir as pessoas para a salvação eterna. Rios de engano. Olha o versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, olha essa palavrinha aí, e embranquecidos, até ao tempo do fim. Porque se dará ainda no tempo determinado. Você lembra o que nós estávamos lendo agora em Zacarias capítulo 10? O versículo 10 diz o quê? Que muitos serão embranquecidos. É justamente a igreja sendo tirada do sistema egípcio, do sistema assírio, e sendo conduzida para Gileade e sendo conduzida para o Líbano. Gileade, que significa o monte do testemunho, e Líbano, que fala a respeito de ser embranquecido. A palavra Líbano significa brancura. O profeta Daniel, nesse versículo 35 que você está vendo aí na tela, está dizendo o quê? Que no período da grande tribulação, quando a igreja quando a igreja for conduzida para o deserto dos povos, haverá grandes perseguições no meio das nações. Agora, olha só
o versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, o anticristo ele se revelará no meio da última semana. Nos 3 anos e meio finais, esse homem da iniquidade se revelará e ele estará levantando povos, ele estará levantando um exército para fazer perseguição contra o povo de Deus. E este povo de Deus, ele vai necessitar de conviver no Monte Santo e precisará viver em santidade, na brancura. Volta lá comigo em Zacarias capítulo 10. Eu vou deixar aí o versículo 10. Você está vendo mais uma vez o versículo 10 aí na sua tela. E o que o versículo 10 está dizendo? Vos farei voltar do Egito e os congregarei da Síria. Ou seja, eu os congregarei da Síria. Eu estou te tirando da escravidão do Egito, estou te tirando da escravidão do sistema assírio, e agora estou te conduzindo para onde? Para Gileade, trá-los-ei a terra de Gileade e do Líbano. Terra de Gileade, monte do testemunho. Tem que ter vida de oração. Vos trarei para o Líbano. O que significa Líbano? Brancura, ou seja, nós seremos embranquecidos pelas situações que vão ocorrer nas nossas vidas, porque Deus precisa da nossa santidade para que tenhamos mais conexões com Ele. Linda esta palavra, não é verdade? Agora vai lá no versículo 11. Continua aí, Zacarias capítulo 10, versículo 11. Passarão o mar de angústia. Nos vídeos anteriores eu falei a respeito do que significa esse mar de angústia. Agora olha só, queridos, a linha do tempo. Você sai da escravidão do Egito, acontecendo ali um novo êxodo. E eu tenho aqui vídeos falando sobre este novo êxodo. A igreja será conduzida, a igreja será tirada do sistema de escravidão do Egito e entrará no mar de angústia. Só que, queridos, olha que lindo essa palavra, passarão, ou seja, o mar de angústia, as perseguições que as nações estarão promovendo, é um período de apenas passagem. Deus estará promovendo catástrofes aqui nessa terra, a ira de Deus será derramada aqui nessa terra no período da grande tribulação, só que a ira de Deus não recai sobre a igreja. O ápice da ira de Deus é a volta de Jesus, o grande e terrível dia do Senhor. Só que essa ira já começará quando todas aquelas calamidades estiverem acontecendo aqui nessa terra. É por isso que o texto que você está vendo aí na tela está dizendo o quê? Passarão. É um período de passagem que a igreja estará vivendo. Então a igreja passará pelo mar de angústia, o mar que representa povos, línguas e nações. O povo de Deus, que é Judá e Efraim, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se não sabe, assista os vídeos com os links aqui na descrição e assista os últimos 3 ou 4 vídeos para entender muito bem isso. A igreja passará pelo mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, ou seja, as nações serão feridas por causa das catástrofes que estiverem acontecendo aqui nessa terra. Queridos, presta bastante atenção nisso. A igreja de Jesus Cristo estará vivendo com poder e graça, só que as 2 testemunhas serão levantadas, como as 2 asas da grande águia, como fala em Apocalipse capítulo 12. E essas ondas do mar serão feridas por quê? Porque Deus separará um povo e esconderá o povo no deserto dos povos. Por isso que as águas do mar serão feridas. Assim como as águas do mar foram feridas na época de Moisés, as nações serão feridas porque Deus estará tirando o povo de Deus dos mares, que são esses povos, línguas e nações, e conduzindo esse povo para o deserto. Muitos serão mártires, muitos morrerão nas águas, que são povos, línguas e nações. Muitos estarão dando a sua própria vida nas grandes cidades, mas a maior parte do povo de Deus, muitos das testemunhas do Senhor serão conduzidas e passarão no meio desse mar de angústia. Agora continua aí o versículo 11. E todas as profundezas do Nilo se secarão, então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Mais uma vez, queridos, Egito e Assíria não são mais nações literais que oprimem o povo de Deus, mas essas 2 nações, como fazem parte das 7 cabeças da besta, daquelas 7 cabeças da besta que se levanta, aquelas 7 cabeças que se levantam no final dos tempos, é justamente as nações que representam uma condição espiritual.
Deus estará livrando o povo dele, os selados do Senhor, estará livrando deste cativeiro desse sistema egípcio e assírio. Agora olha o versículo 12. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Aqueles que estiverem no monte do testemunho, aqueles que estiverem diante do Senhor de toda a terra, tendo vida de oração, buscando a presença de Deus, também através da meditação da palavra. Queridos, ter conexão com Deus no monte da oração é ter vida de oração e meditar na palavra de Deus. Você lembra o que aconteceu com Moisés? Na época, você lembra o que aconteceu com Moisés? Na época em que ele subiu para receber as revelações do Senhor, quando ele recebeu as 2 tábuas da lei, o que aconteceu ali? Quando ele estava no monte, ele estava tendo contato com Deus através da oração, falando com Deus, e ele estava tendo contato com as leis do Senhor, com a lei do Senhor, né? Com as palavras do Senhor. Ou seja, no final dos tempos, o povo de Deus será retirado da escravidão do sistema egípcio e assírio e estará sendo conduzido para Gileade e para o Líbano. Gileade é o monte de buscar a presença de Deus, significa o monte do testemunho. E o Líbano, que significa que a palavra Líbano significa brancura ou embranquecimento, é justamente a condição espiritual que a igreja terá que ter. Um período, um tempo de santidade, para que essa igreja seja uma igreja forte e esteja na presença de Deus, vivendo as maravilhas do Senhor para o final dos tempos. Será que Deus ele não quer promover situações para que você tenha suas vestes embranquecidas? A igreja será retirada do deserto dos povos. Aliás, a igreja será conduzida para o deserto dos povos, porque Deus tem grandes maravilhas para cumprir na igreja e através de sua igreja. Bom, nós terminamos aqui essa primeira parte. Não perca o próximo vídeo, porque eu vou dar continuação. Esse vídeo vai ter continuidade, porque esse tema da igreja no deserto dos povos, passando pelo mar de angústia e sendo conduzida para Gileade e sendo conduzida para o Líbano, é um tema maravilhoso. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Você que pode, nos ajude financeiramente se tornando membro do nosso canal, porque a sua ajuda financeira para a sobrevivência do canal e também para que possamos melhorar a qualidade do nosso canal é fundamental. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para as próximas meditações.